Olá, cafeinados! Tudo bem com vocês? Meu nome é Nicole Afonso e eu sou uma jovem de 18 anos apaixonada por livros e café e que criou a Leitora Cafeinada com o objetivo de incentivar a leitura para jovens e adultos. E nessa minha jornada para dar voz ao meu projeto, eu preciso que vocês curtam os vídeos, comentem bastante e compartilhem o canal. Assim, o meu conteúdo chega para cada vez mais pessoas. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já comenta aqui embaixo o que você está achando e não se esqueça do cair de paraquedas. Na quinta-feira, eu trouxe aqui no canal resenha de um livro de fantasia chamado Não Haverá Lembrança. Inclusive, tem o link desse vídeo aqui nos cards. Fazendo essa resenha, eu fiquei muito, mas muito inspirada, então resolvi trazer aqui para vocês mais conteúdos sobre fantasia. E nesse primeiro vídeo vamos bater um papo sobre as características do gênero fantasia e sua trajetória. Então, sem mais delongas, bora começar! A fantasia é um subgênero da ficção especulativa e apresenta eventos que variam do cotidiano ao anormal, que podem acontecer ou não, ser possíveis ou não. Estes são apresentados de maneira problemática para os personagens, para o narrador e para o leitor, com aparência de fantasia, com criaturas e elementos fantásticos. Por vezes, esse gênero nos oferece uma história baseada em fatos incomuns que escapam da realidade. No entanto, mais tarde nessa mesma história, esses eventos têm uma explicação lógica ou científica, porém nem sempre isso acontece, e pode ser que a história responda sem sair da irracionalidade ou nem sequer explique esses aspectos fantásticos. Agora, falando um pouco mais sobre o mundo fictício, ele geralmente serve de plano de fundo para a narrativa de fantasia. Porém, as suas estruturas sociais são baseadas principalmente em épocas históricas. A Idade de Ferro, o Renascimento, a Idade Média, principalmente a Idade Média. A Idade Média é um dos períodos favoritos de se retratar em livros de fantasia. O mundo fantástico está quase sempre em uma posição que parece voltar ao passado pelos padrões atuais. Outra característica marcante é o dualismo, a separação total ou quase parcial de ricos e pobres, com poderes, sem poderes. Isso fica bem claro, por exemplo, na série A Rainha Vermelha. Grande parte da história é construída com base na diferença socioeconômica entre aqueles que tinham sangue vermelho e aqueles que tinham sangue prateado. Essas diferenças entre a fantasia e a realidade em que vivemos pode ser grande, como ser de outro mundo, ter seres mágicos, poderes mágicos, entre outros, ou ela pode ser bem sutil, com uma simples mudança na sociedade dentro da mesma terra em que conhecemos. Apesar disso, a fantasia possui estruturas e regras que podem ser conhecidas pelo leitor e o personagem ou não. Muitas dessas regras são antinaturais para nós, seres do mundo real, mas elas existem e todos no mundo fictício são limitados por elas. Além disso, o ficcional é considerado real dentro do contexto imaginário.
A fantasia tem vários subgêneros, cada um com as suas especificidades. E os mais conhecidos são a alta fantasia e a baixa fantasia. Porém, vamos conversar sobre elas em outro vídeo. Uma observação muito importante é que não necessariamente deve haver mágica para que um livro seja do gênero fantasia, pois as características da fantasia não se limitam à mágica. E isso fica bem mais claro quando compreendemos os tipos de fantasia. Dentro dos tipos de fantasia, temos a alotopia. Essa apresenta um mundo totalmente diferente do nosso. Isso pode ser uma terra nova ou a mesma. Por exemplo, uma história com animais falantes, que há mágica, entre outros. Um exemplo é o livro Alice no País das Maravilhas. Essa é uma história com animais falantes que se passa parte no mundo real e parte no País das Maravilhas. Temos também a utopia. Acredito que dentro de todos os tipos, esse seja o mais conhecido. A utopia apresenta um mundo paralelo ao nosso, ainda inacessível, onde possa existir uma sociedade ideal, perfeita, que pode ter existido em outro tempo ou mesmo existir em outro lugar. Nesse tipo, podemos citar Admirável Mundo Novo. Esse livro apresenta um futuro distópico com uma sociedade ideal, estável e harmoniosa. Ucronia. A ucronia pensa, retrata o que teria acontecido se o que aconteceu não acontecesse ou acontecesse de uma maneira completamente diferente. Falando assim, parece bem estranho, mas um exemplo bem claro e de fácil compreensão é: o que teria acontecido se Hitler não nascesse? Nesses casos, a história pode abordar uma viagem no tempo ou apenas fazer modificações nos eventos. Um livro de fantasia com ucronia é Novembro de 63. Esse livro conta a história de um jovem professor de literatura que viaja no tempo para poder tentar evitar o assassinato de John Kennedy, porque ao criar uma sequência temporal alternativa com Kennedy vivo, poderia-se evitar a Guerra do Vietnã. Metatopia, metacronia. Essa apresenta uma fase futura do mundo real e, mesmo que for estruturalmente diferente, é possível. Um exemplo é o Conto de Aia. Ele conta uma história que se passa em um futuro onde organizações opressoras e religiosas tomam o poder do governo nos Estados Unidos. Mulheres jovens são sequestradas, escravizadas, perdem suas identidades e são forçadas a ter filhos e a depois se separar deles. Existe um certo conflito, desencontro para definir se esse livro é ou não uma distopia. Porém, eu posso dizer que o Conto de Aia é uma metatopia. Apesar desse livro apresentar um futuro pouco provável, tecnicamente existe a possibilidade, mesmo que mínima, de acontecer, pois não estamos discutindo magia, estamos discutindo ações extremamente cruéis, porém humanas, feitas por humanos. Aí você pode pensar como alguém teria coragem de fazer algo assim. E eu te respondo: pois é, isso é muito triste, mas é só olhar para a história mundial para ver o quanto os humanos podem ser cruéis quando se propõem.
Bom, essa foi uma pequena introdução sobre o gênero fantasia, um dos meus favoritos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se gostaram, não se esqueçam, em hipótese alguma, de curtir, comentar o que acharam, se vocês gostam de fantasia, quais livros de fantasia vocês já leram e se tiverem alguma sugestão, podem comentar aqui também. Compartilhem esse vídeo para os seus amigos, familiares, papagaio, periquito, cachorro, todos que você conhecem que gostam de livros. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima aventura!